Hoje o Isaac falou assim para mim: mãe, que tu vai levar os Grammy para a igreja, mãe? Foi legal, foi bem legal. Foi um laboratório antes da mensagem. Porque estava eu fazendo a mensagem, a Laura: mãe, eu falei: estou muito tempo fora, então, o quê? Nada não. Eu falei: pô, valeu. Marido, eu queria pegar o iPad emprestado, né? Aí eu falei: ok, então tá bom. Vai dormindo mesmo, dá o iPad aqui, por livre e espontânea pressão. E fazer um esboço é toda uma produção de evento. Mulheres que estudam aqui em faculdade, escola, advogadas, professoras, médicas, sabem como é ler um livro, empurrar um carrinho de bebê, atender um telefone, continuar lendo. E é tão bom. Você já vai entender por que eu trouxe esses gramofones. A primeira pergunta que ele fez para mim foi: mãe, quanto custa isso? Eu falei: meu filho, não custa dinheiro. Aí ficou olhando para mim assim. Porque isso vive lá em casa, em cima do piano. De vez em quando alguém quebra um negócio desse. E a gente pega de volta. Os Grammy não quebraram, não, glória a Deus. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo e eu vou tirar a oferta no final. Então vamos direto para a palavra agora. Abre a Bíblia comigo lá em Esther, capítulo 5. Eita, que começaram a entender já só de eu falar. Esther, capítulo 5. Hoje eu vou deixar ali fora, se você quiser tirar foto no final, porque você vai entender o seu destino. Eu gosto muito disso, eu gosto de tipificar e explicar. Ah, a irmã está se exibindo. Então, não, gente, tem gente que tem galerias e prateleiras e... O Isaac perguntou: o Stevie Wonder tem quantos? Eu falei: ixi, vai vendo. Nasci ontem. Tem outras que estão enquadradas. Eu trouxe, inclusive para enquadrar. Vou botar aqui, gente, para vocês entenderem por que a gente está falando sobre isso hoje. Pastora, para que essas coisas servem? Vamos lendo, que tu vai ver que não é tão simples assim. Diz a palavra de Deus que Deus não se esquece. Diga comigo: Deus não se esquece. Só existe um momento em que Deus faz questão de se esquecer, e Ele joga no mar do esquecimento. Olha só, já que Ele não se esquece, Ele joga no mar do esquecimento o quê? Os nossos pecados, não é verdade? Oi, gente, boa tarde. Oi, boa tarde, meu nome é pastora Fernanda Brum. E eu vim pregar para vocês hoje, depois de um dia, uma tarde, uma manhã e uma tarde intensa de estudo. E com toda essa mega produção, para que eu pudesse fazer os esboço. E eu queria muito que você prestasse atenção no que eu vou te dizer agora e que você respondesse. Então vamos lá. Deus não se esquece. O único momento em que Ele faz questão de se esquecer é quando Ele joga os seus pecados no mar do esquecimento. E Deus é fiel para cumprir a sua própria lei. Diga comigo: Deus é fiel para cumprir a sua própria lei. Mas nós não estamos na graça? Sim, estamos. Mas Ele mesmo planejou e arquitetou a graça. Então Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Se eu disser para você que a graça é um tipo de lei, eu vou tomar ali fora alguém vai me juntar e me dar um soco. Mas preste atenção, Deus quis a graça para você e para mim. Está lá em Hebreus capítulo 1. Não começa em Gênesis, começa em Hebreus. Isso é papo para outro dia, tá? Senão daqui a pouco eu estou cantando a música do DDA, que o Isaac vai decorar para a gente cantar em casa a qualquer hora dessas. É legal, é interessante. Lembra que um assunto puxa o outro e a gente vai parar em outro lugar? Então. Mas diz assim a palavra de Deus em Esther, capítulo 5. Vai lá em Esther. Vai no capítulo 5.
essa moça, essa Esther, ela é celebrada, e aquilo que ela fez é celebrado até hoje em Israel, na festa do Purim. Eu estava ali tentando mandar um pedacinho do filme 300 para vocês se ambientarem com Esther. E um dos Xerxes, né, ou Assuero, foi muito bem interpretado por aquele menino Rodrigo Santoro, que arrasou, né? Aliás, faz filmes maravilhosos. Eu gostei muito tanto do 300 como do Bicho de Sete Cabeças, que é um filme que eu indico para pessoas que estão tratando de filhos com dificuldade na área de drogas. Mas a rainha Vasti, gente, afrontou os Xerxes. E afrontar um rei era uma coisa muito perigosa. Porque um rei, ele traz consigo a autoridade e a glória de um determinado lugar, ou de um condado, ou de um domínio. Ele representa uma nação que é monarca, que tem um regime monarca, e não democrata ou republicano. A monarquia é muito usual na Bíblia. A Bíblia, ela é monarca. Ela fala de reis e sacerdotes. Então, a Bíblia fala tanto da monarquia quanto do sacerdócio, que pode ser executado também através do seu trabalho como médico. Sabe o que é um sacerdócio? É aquilo que você faz sem ninguém te pagar por isso. Você nasceu para aquilo e você vai ser aquilo de qualquer maneira. E um rei não tem muita escolha, não. Ele vai reinar, bem ou mal, mas que ele é rei, é rei. Então, respondendo à sua pergunta, a Bíblia é monarca. Deus, ele não trabalha com o sistema que nós trabalhamos. Deus não quer saber a sua opinião. Ele já deu a opinião dele e acho bom você cumprir. Então, o que acontece aqui é que é muito diferente. A Bíblia ela é escrita para um povo oriental. E ela vem parar na nossa mão através de Paulo. E a nossa cabeça ocidental às vezes não compreende marcos, demarcações territoriais, direitos, leis. Porque a linguagem bíblica é monarca. Estão comigo ainda? Ok. Então, o que acontece aqui é que a rainha Vasti, ela está toda revestida, arrumada para uma festa, e o rei já estava alto. E ele chama a rainha para mostrar para os seus convidados. Eu tenho uma opinião sobre isso que não cabe na mensagem de hoje, não dá tempo. Mas ela está irritada e ela fala, eu vou não. Quero não, estou cansada, que ele já está alto, tem muito tempo que ele está bebendo. E eu sei lá o que ele vai fazer. Ele é rei, ele pode fazer o que ele quiser. E eu não quero ir, e ela não vai. Isso que eu estou dizendo não diz a Bíblia, ela não vai. A Bíblia diz que ela não vai. Mas ele gostava dela. E ele é obrigado a cumprir sua própria lei. Olha só que tipologia interessante. Ele é obrigado a cumprir sua própria lei. E ele vai destituir Vasti de rainha, porque ele quer dar um exemplo para os outros países, para os outros reis e para as outras rainhas e princesas de outros países coligados à nação dele. E ele fala, se eu deixar essa mulher tirar essa onda com a minha cara, todas as outras mulheres vão fazer a mesma coisa e elas serão destituídas do revestimento, das vestes, das roupas que a rainha Vasti utilizava. Estão comigo ainda? Estão entendendo ainda? Ok? E quando ela não vem, eu fico me colocando na pele desse cara, porque ele deve ter sofrido muito. Quando ela não vem e ele tem que fazer o que ele tem que fazer, eu imagino que ele tenha sofrido muito. Porque a gente não está falando de uma concubina, a gente está falando de uma rainha. E aí se juntam os políticos monarcas e eles dizem, você vai ter que cumprir o que você disse, agora você vai ter que destituir ela. E ele fica numa sinuca de bico aqui no nosso palavreado. E ele destitui Vasti. Porém, Esther estava entre as tais, e eu e você agora vamos começar a entrar na mensagem. E você vai entender por que esses Grammys e algumas das medalhas que nós temos estão aqui hoje, para que você saia daqui sabendo que você tem o seu Grammy, a sua medalha e também a sua responsabilidade, ok? Diz assim,
Capítulo 5. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve o que, gente? Misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Eu acabei de dizer para você que Vasti estava toda vestida e arrumada. O rei manda chamar a Vasti não vem. E porque ela não vem, o rei não pode exercer misericórdia com ela. Porque havia uma lei a respeito disso. Se o rei te chamasse, você tinha que vir. E você não podia entrar na presença do rei sem ser convidado. Eu fico muito impressionada como as pessoas entram em lugares sem serem convidadas. Elas entram no estúdio de gravação com a luz vermelha acesa, elas atrapalham uma criação artística. No meio de um estudo, elas interrompem o professor. Eu fico passada. Porque é um protocolo mínimo indispensável você ser convidado a entrar na casa ou na presença de alguém. E aí eu vou te pedir para ficar de pé agora, 1 minuto. Deixa a sua Bíblia no banco, 1 minutinho só, 30 segundos. Cuidado com o irmão do lado, que o Isaac é grande, vocês que estão aí do lado, então piorou? Isso é bom, para você é bom, mas para eles não. Faz assim com a sua mão. Agora faz assim. Agora fala teu irmãozinho, chega para falar um pouquinho. Meu espaço. Alguém para entrar no meu espaço precisa da minha permissão. Ok, senta aí. Pode aplaudir. Você tá vindo comigo? Estamos juntos ainda? Ok? Então, para você me dar um beijo, eu tenho que deixar. Para você me dar um abraço, eu tenho que deixar. Para você ser meu amigo, ser minha amiga, eu tenho que deixar, eu tenho que querer. Porque eu sou rei sacerdote, você também. Então as pessoas não podem fazer contigo aquilo que elas querem. Elas só podem fazer contigo aquilo que você deixa. Isso é a lei. Está entendendo como é que funciona a lei? A lei existe para quê? Para demarcar os limites, para que possamos viver em sociedade, seja ela monarca ou seja ela de qualquer outro regime de leis. Aqui, Ester está com a roupa que vestia quando foi rejeitada. Aqui ela está num caminho de preparação. Eu pedi para trazerem para mim a apostila que eu fiz para gravar apenas um toque. Todos os músicos tiveram que estudar, tiveram que passar um tempo de experiência com a gente nessa apostila, que foi a revelação do livro de Ester. Você conhece o disco, conhece o prêmio, conhece o disco de ouro. Pega o disco de ouro, um só, o de platina triplo lá em cima para mim, traz para cá, para as pessoas entenderem. Vai lá no meu gabinete e pega, porque são muitos. Pega o que tem 3. Para vocês entenderem o que são essas coisas, gente. Não são coisas que simplesmente existem por nada, ou para que as pessoas se vangloriem. Junto com a honra vem a responsabilidade, e junto com o chamado vem o dever. Ok? Durante esse período, Ester estava se preparando, porque ela ouviu uma palavra. Não pense você que porque você está no seu palácio, porque você está bem empregado, ou porque você tem algum nome, ou porque você tem favor dentro desse reino, que se vier uma perseguição contra o seu povo, você também não vai fritar. Porque você foi colocado em lugar de destaque, porque você foi chamado por Deus para estar dentro de uma igreja, ou para governar como rei e sacerdote, porque Jesus morreu na cruz para te promover a rei e sacerdote e te tirar desse lugar de
de sofrimento, de constrangimento. Deus te chamou para subir, subir e subir, mas não é para subir em cima do seu irmão, não. Na cabeça do seu irmão, não. É subir emocionalmente, na sua responsabilidade consigo mesmo, com a sua família, com o seu espaço, com a sociedade, com os países. Essa igreja tem bandeiras por todos os lados. Essas bandeiras, elas são bandeiras responsáveis, são bandeiras que tipificam. Obrigada, Stephanie. Qualquer hora dessa eu te entrego o teu, tá bom? Vai ouvindo, depois tu me diz se tu quer, tá bom? No final da mensagem tu me avisa se tu quer mesmo. Então, eu nunca faria isso se Deus não tivesse me dado uma bronca para fazer isso. Porque durante muitos anos eu escondi os meus prêmios embaixo da cama. Porque eu achava que isso era santidade. Eu falava, eu não posso ser altiva nem orgulhosa. Eu ganhei esses prêmios, eles vão todos para debaixo da cama. Até que Deus falou comigo assim, quando um pai dá de presente a um filho alguma coisa, você imagina como ele se sente se esse filho guardar isso, esconder e se envergonhar e colocar debaixo da cama aquilo que o pai ou a mãe deu para ele usar. Eu chorei por alguns dias, tirei todos os discos debaixo da cama e pendurei na parede com muita vergonha, porque eu fui ensinada pela religião que eu não podia expor essas coisas, eu não podia. Você vai no hospital ou no consultório médico, que o médico não tem um diploma, você fica olhando para ele assim, pensando, será que esse médico é médico mesmo? Ixi. Pois bem, Esther vem com as roupas e ela se veste com os trajes de rainha. Diga, eu sou rei e sacerdote. Significa que eu fui chamado para governar e para fazer a qualquer custo aquilo que eu nasci para fazer. Diga, eu nasci para fazer algo. Eu tenho uma utilidade eterna. E isso eu faço até de graça. Descobriu para o que você nasceu? Aquilo que você faz até de graça? Então, esse é o seu chamado. O resto é trabalho. Coisa boa é quando uma coisa encontra a outra. Quando o trabalho e o chamado se encontram. Nesse momento aqui, Esther está vestida de rainha porque alguém disse uma frase para ela que rachou ela no meio. E seu tio disse, você está achando que porque você está no palácio, não virá sobre você responsabilidade sobre esse povo? Você está achando que Deus te colocou onde Deus te colocou e não vai te pedir contas daquilo que te deu? E aí ela toma uma posição. Uma é mandada embora porque não veio, e a outra, quando entra sem ser convidada, recebe misericórdia. Tem gente por trás de tudo isso. Mardoqueu está de pano de saco, na beira do palácio, orando e jejuando. Tem uma nação jejuando. Tem uma torcida dizendo, vai Esther, vai Esther. E ela pensando, meu Deus, por que eu fui me meter nisso? E ela, lá no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim, naquela noite o rei não conseguiu dormir. Lá no 6, Esther 6, pula para lá. Nós fomos no 5, que ela está com a roupa de rainha, entra e recebe a misericórdia. E o rei diz para ela, pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou, de tanto que ele tem culpa de ter mandado a outra embora, no versículo 5, quanto achou a Esther, a nova rainha, gata demais, apaixonou-se e disse, estou a fim de rachar uma vida contigo, então me pede o que tu quiser, que eu estou parado na tua. E ali na frente, no versículo 6, chega a hora que naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro do quê? Das crônicas do seu reinado. E que o lessem para ele.
e foi lido o registro de que Mardoqueu, o homem que estava lá fora, vestido de pano de saco, orando e falando com Esther, mentoreando Esther, Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. E o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Aí o rei disse o quê? Faça-no entrar, ordenou o rei. E quando o rei manda entrar, tem que entrar. Quando o rei manda sair, tem que sair. Quando o rei manda enforcar, tem que enforcar. Que coisa terrível. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Que boa pergunta. Reis são inteligentes. Aqueles que reinam sem inteligência, reinam contra seu próprio povo e contra si mesmos. Mas ele não sai denunciando de cara. Ele pergunta assim: ô Amã, o que é que um rei deveria fazer? Gente, um rei precisa perguntar alguma coisa para alguém? A gente está acostumado com democracia, com república. Calma. Olha o pensamento ocidental, né? Mas um rei precisa perguntar alguma coisa para alguém? O rei reina. O rei governa. Mas ele chama Amã e pergunta: ô Amã, o que se deve fazer o homem que o rei tem o prazer de honrar? Aí a Amã pensa que é com ele. Porque ele está acostumado com a presença do rei. Quem está acostumado com a presença do rei, não se apercebe. Coisa feia de dizer, né? Não se percebe. Não se olha no espelho. Se você anda se achando o máximo, deixa eu te falar, seu máximo implica em ter responsabilidade. Seu máximo, se você que se acha o máximo está se achando o máximo, implica em ter misericórdia, responsabilidade. Se você se acha o máximo, eu quero dizer que se tem um holofote na sua cara, na sua cabeça, vai mostrar o que é bom e o que é ruim de você para as pessoas. As luzes, elas não servem só para iluminar o ambiente dos eventos e dos shows, não. Mas também para fazer aqueles que têm microfones na mão, abrir o coração e falar do que a boca falar do que o coração está cheio. Por isso que um púlpito profético é tão perigoso. As pessoas falam e se entregam num púlpito profético, porque elas estão cheias de alguma coisa e estão entregando para uma igreja profética daquilo que elas estão cheias. E se elas estiverem cheias de arrogância, elas vão soltar arrogância. Se elas estiverem cheias de autocomiseração, elas vão soltar autocomiseração. Se elas estiverem com pena de si mesmo, que é a mesma coisa, autocomiseração e pena de si mesmo, então eu só apertei a tecla SAP, elas vão mostrar que tem pena de si mesmo. Se elas estiverem com raiva, elas vão mostrar que elas estão com raiva, porque um púlpito profético revela o coração de quem está nele. Assim como os holofotes iluminam os artistas nos palcos e nos púlpitos. Então, se você é só artista, é só isso que o povo vai ver. Mas se você tem algo mais para dizer, responda com sabedoria o rei. Porque ele diz assim, lá no 6:6 que eu estou. Entrando a mão, o rei lhe perguntou: pula agora. Não, é parte B. E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Olha como ele pensa com o pensamento de Lúcifer. Lúcifer pensou assim também: aquele trono é para mim, ó. E não era nada, era para Jesus. Está lá em Apocalipse, capítulo 4. Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei. Já tinha um plano esse Amã.
E ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. E então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. E depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Se você continuar lendo, você vai descobrir que tinha uma forca para Mardoqueu e acabou que Amã foi parar nela. Eu quero te dizer algumas coisas. Deus não se esquece, é a primeira coisa. As pessoas se esquecem, os prêmios passam, daqui a pouco eles estão empoeirados. Esse aqui é de que ano? 375 mil cópias vendidas do CD Apenas um Toque, produzido pelo pastor Emerson Pinheiro. É um certificado da ABPD de 2012 esse prêmio. A cada ano existe uma academia que se reúne, faz as contas das notas fiscais e entrega um prêmio. Não é assim: gostei de você, vou te dar um prêmio, vai lá e faz isso. Não. Mas daqui a alguns anos, gente, ninguém vai lembrar disso não. Mas vai lembrar da igreja, que tem o nome Profetizando as Nações, que é mais importante que o prêmio. Vocês estão entendendo isso? Existem poucos países de língua portuguesa. Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, o Brasil, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, a Guiné Equatorial. Alguns países, cerca de 250 milhões, 273 milhões de pessoas falam português no mundo inteiro. E, na verdade, tudo isso aqui é muito pouco, se não for utilizado para o que foi determinado. E eu quero encerrar te trazendo uma responsabilidade. Há alguns anos eu recebi uma medalha, uma honraria no Palácio dos Vereadores. E era a maior comenda do estado do Rio de Janeiro, e eu não estou certa se do Brasil. Mas toda vez que você for honrado publicamente, desconfie do que Deus quer que você faça. Começou a não ficar tão bonito assim, né, o troféu aqui. Tem até um clipe muito legal de uma banda, acho que o Casting Crowns, que eles jogam todos os troféus numa montoeira de lixo. Não é isso que eu vou fazer não, gente, pelo amor de Deus, porque eu compreendi que para cada troféu, cada comenda, cada diploma, cada honraria, cada palavra de elogio ou não, existe uma responsabilidade que Deus está nos dando. O holofote não está em você à toa. Você não foi escolhido para ser perseguido na sua empresa, na sua casa, na sua família à toa não, irmão. Isso é uma honra. Isso é uma graça. Aí, respondendo a pergunta do Isaac, e tem tudo a ver com o que eu vou dizer para você agora, nós estávamos subindo aqui e eu pedi ajuda. Falei: Isaac, segura esse Grammy, segura esse outro, não deixa cair. Passou um moço na rua ali e falou: ei, parabéns, 2 Grammys, hein? Eu pensei comigo: não sabe de nada, Jesus. Mas ele conhece o símbolo. Aí o Emerson falou: e ele nem é crente, né? Eu falei: pronto, um motivo para ele entrar na igreja. Só porque passou aqui na porta. Mas esse aqui de 2015, o da eternidade, eu liguei para a Missão Mais e disse: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. O que um crente vai fazer em Las Vegas? Tudo que esses sites falam aí, tudo que essas pessoas dizem contra nós. O que essas pessoas estão fazendo dentro de limusines? Estão cheios do evangelho
da libertação que foi pregado para que todas as pessoas ficassem pobres, só a igreja ficasse rica e todos os demais perdessem tudo que tinham para que ninguém prosperasse e só o governo prosperasse. Isso é uma longa aula de história. Outro dia a gente fala disso também. E isso invadiu as igrejas protestantes e elas perderam o sentido de chamado e legado. Porque a igreja que deixa um legado não é uma pessoa que deixa um legado. E eu disse, liguei para a Missão Mais e falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu sou uma missionária dos perseguidos. São 250 milhões de perseguidos no planeta. O que eu estou fazendo nesse baile de gala? Quando nós entramos em Las Vegas, pela primeira vez, entramos no cassino. Nunca tinha entrado num cassino na minha vida. Caiu um homem no chão, plá, endemoniado. E começou a babar. E eu não quero dizer que todas as pessoas que estão lá estão endemoniadas, não, mas aquele estava, coitado. E alguém me olhou e disse, vamos lá. Eu disse, nós não viemos aqui para isso hoje. Continue a andar, continue a andar. Você precisa se ligar. Deus tem um chamado, um propósito, um objetivo para cumprir na sua vida. Você não pode se distrair no meio da guerra. Você não está dentro desses lugares para se distrair, para have fun, para ficar... E eu recebi uma resposta. Eu tenho amigos que têm muitos mais prêmios, muitos mais Grammys, muito mais discos de ouro, muito mais tudo. Qualquer pessoa tem muito mais do que eu nesses quesitos do que outros amigos do gospel. Por isso que eu estou te mostrando que não é muito. Mas eu ouvi, você vai falar sobre a igreja perseguida quando você recebeu o seu prêmio esse ano. Deus quer que você fale sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre a tragédia de Mariana. E você vai ter alguns segundos para resumir isso. Eu falei, ai. E a missão me disse, você vai ser muito criticada por isso. As pessoas vão falar muito mal de você, porque você está utilizando um momento que seria de alegria para lembrar do que está acontecendo na sua nação. E alguns vão achar até que você está fazendo vergonha à sua nação. Mas você foi chamada para entrar nesse lugar e fazer aquilo que você não está acostumado a fazer, e receber um prêmio que nunca fomos incluídos na categoria de música cristã de língua portuguesa. Mas esse ano você tem essa missão. E eu fiquei lá toda brilhosa, sentada com um vestido de marca, cheio de patrocínio. Parecia um piloto de Fórmula 1. E naquele ano eu sabia o que fazer com aquilo. E quando eu subi eu tinha um discurso. Esse ano eu não sabia o que fazer com aquilo. Com aquilo não, com esse grande prêmio. Mas com aquela situação. E Deus falou comigo. Honra e responsabilidade. Honra e responsabilidade. Honra e responsabilidade. Pessoas querem honra, mas não querem responsabilidade. Pessoas querem palácio, mas não querem influenciar o rei. Não querem obedecer o rei. Pessoas querem honra, mas não querem ter uma equipe de mardoqueus no pano de saco, jejuando e orando por trás. Eu quero dizer a vocês que qualquer um dos meus irmãos que estavam comigo naquela mesa eram aptos a subir e eram muito mais dignos do que eu para segurar esse prêmio. Mas aprove ao Senhor mostrar a música cristã através desse CD chamado Som da Minha Vida, que talvez nem o Brasil tenha conhecido direito, mas as nações de língua portuguesa e os músicos internacionais cismaram de marcar um X no meu nome porque o rei mandou. Eu preciso te dizer que Deus não se esquece. Eu preciso dizer que em algum momento você entrou aqui hoje achando que Deus se esqueceu de tudo de bom que você fez para Ele, porque você pecou, porque você errou. Você entrou aqui hoje achando que Deus mudou de ideia a seu respeito, porque você mudou de ideia a respeito de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus não mudou de ideia, porque Ele não se esquece. Deus só tem um problema de memória.
E o problema de memória de Deus é o pecado. Quando você se arrepende dele, confessa e abandona. Voltando à comenda do Rio de Janeiro. Quando eu recebi aquela comenda, eu disse: ai, Jesus, o que eu tenho que fazer agora? Mas eu quero que você saiba que medalhas ou prêmios na sua área, seja ela qual for, são passaportes para portais de influência aonde Deus quer te levar. Deus quer te levar a lugares onde essas comendas ou esses prêmios vão te identificar como alguém que tem alguma coisa a dizer. Você já cantou essa música? Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia me livrar e mudar minha sorte de uma vez? Você já cantou tanto isso? Quem já cantou? Eu já. Mas você sabe por quê? Não. Estenda a sua mão, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Você está entendendo por que algumas pessoas são colocadas em lugares especiais? Nós temos uma responsabilidade como igreja brasileira. Influenciar o rei. Nós temos uma responsabilidade como reis e sacerdotes. Governar a nossa própria mente, a nossa própria casa e o nosso próprio espaço. O primeiro lugar de governo é a sua vida. Esther precisou ser convencida de que ela tinha um propósito que era maior do que suas próprias necessidades, que era maior do que seus próprios prêmios, que era maior do que suas próprias tarefas dentro do palácio. Ela estava ali por um propósito naquele tempo. Eu quero dizer que você está aqui no Brasil e fala português e nasceu nesse tempo por um propósito para o mundo. Você está numa igreja chamada Profetizando as Nações. Eu só consegui alcançar 10 países falando português. Quantos países você pode alcançar falando as línguas que você fala? Quantas pessoas você pode influenciar e alcançar que nunca ouviram uma música cristã na vida? Mas você foi criado na igreja. Você foi privilegiado. Você foi chamado rei sacerdote para ficar virado para o altar. Vou mostrar minhas penas. Hoje eu estou com pena no cabelo. Está vendo a minha pena? Não? Porque eu quero me identificar com o povo que eu não falo a língua. Porque eu quero entrar no palácio que eu não entrei ainda. Você tem algum plano? Ou você só está preocupado com o que está acontecendo na sua casa? Você acha que a tribulação que te rodeia não vai te encontrar dentro do teu palácio? Você acha que o problema lá fora é só do governo, da polícia ou dos governantes? Você acha que você não vai ser diretamente afetado por aquilo que te rodeia? Se você não governa nem o seu espaço, nem a sua mente, nem o seu coração, nem os seus sentimentos, você não governa. Nem ao redor dos seus braços. Você acha que o que está ao seu redor não vai chegar em você? Se você não souber quem você é. Recebi a comenda na Câmara dos Deputados. Quando eu estava dentro do Vigário Geral, o lugar gostoso de ministrar, gente. Gravando o meu DVD.
Deus falou: eu chancelei a sua autorização para gravar aí dentro. Quando o governo disse que você era alguém para ser ouvida. Ai de mim que vou perecendo. Tem gente que acha o máximo os prêmios, e eles são presentes do papai. Eles não são para serem guardados embaixo da cama. Você não tem que se envergonhar daquilo que papai te deu, não. Mas ele te deu com uma responsabilidade. E você precisa continuar. Porque Deus não te lavou e te salvou para te jogar fora. Deus não te salvou e não te lavou para te jogar no lixo. Ele te chamou para profetizar as nações. E por onde a gente começa profetizando as nações? Dentro de casa. Soltei agora o episódio da abertura da conferência, que é o circo, né? O Circo da Culpa, o nome do espetáculo. Aí meia dúzia disse lá: onde já te viu? Agora a igreja virou circo. Não, irmão, primeiro que ali era uma casa de eventos. Se tu não foi, não sabe. A casa de Deus nunca será um circo, porque Ele é um rei. Entendeu? Vocês estão misturando as coisas. E, aliás, assiste o outro capítulo que você vai entender o que aconteceu. Quem não viu o outro capítulo já está vendo o final da história sem ter assistido. Mas é normal. Quem pensa logo existe. E se existe, julga, compara. Toda comparação é injusta. Quando eu me comparo ao Stevie Wonder, coitado de mim, era para eu ir para debaixo da cama chorar, porque ele tem mais Grammy que eu. Está entendendo isso? Então, quando você vê a sua pastora lá toda de vermelho e com um monte de borboleta, que não era tatuagem, nada, era borboleta, bota a roupa de pano de saco e fala: Jesus, cobre ela, porque lá vem. Você sabe o que é o seu sucesso? É reflexo do fracasso de quem fala de você. Meu pai escreveu assim na porta do meu quarto: sucesso é resultado de um trabalho sério. Ele escreveu de canetinha. Ali eu olhei e falei: ixi, o negócio não é para brincar. Chamado é ou vai ou racha. Ou vai fazer direito ou não vai fazer. Eu falei: é trabalho sério. Então, se embora. Se é sério. Se é trabalho, se é sério, se é chamado, se é profissão, eu não consigo separar. Profissão, de chamado, de ministério, é tudo ao mesmo tempo e agora, entendeu? E era isso que Esther estava fazendo naquela hora. E é isso que você vai fazer em todas as áreas da sua vida. Mas nessa noite você precisa do favor do rei. Da misericórdia dele. Não importa quantos diplomas você tenha. Não importa quanto dinheiro você tem. Se você não governa nem a si mesmo, os seus prêmios só vão pesar e pesar e pesar e pesar em responsabilidade. Todos nós temos Grammys em alguma área da vida. Todos nós temos alguma medalha. Eu lembro de uma história que a minha mãe sempre me contou, do irmão humilde da igreja. Esse irmão, e eu conto todo Grammy que eu vou, eu conto essa história lá para o grupo que está sendo premiado. Eu digo: gente, usa a medalha hoje, que é o único dia que vocês vão conseguir usar a medalha, porque depois não tem ocasião, vai virar quadro. Ninguém anda por aí com a medalha no pescoço depois de passar numa maratona e nadar, ou num triatlon. Ninguém vai na rua, no mercado, com a medalha. Quanto mais tem, mais fica guardado, não é verdade?
Aí minha mãe me contou uma história quando era criança, do irmão que foi para a igreja, estava tendo um concurso de humildade. Essa é a hora que tu não vai esquecer mais da palavra. Nunca mais na sua vida, quando eu te contar essa historinha da minha mãe. Posso contar uma historinha? Toda mensagem minha tem uma historinha. Conta a historinha? Estava tendo um concurso de humildade na igreja. Aí o pastor chamou o grupo lá e falou, olha, desse grupo, fulaninho é o mais humilde. Foi lá e botou a medalha nele e falou, ó, você ganhou a medalha de humildade hoje. Aí ele foi todo feliz para casa com a medalha. No outro culto ele voltou com a medalha. Felizão. Entrou na igreja com a medalha. A pastora falou, me dá a medalha. Foi ali e voltou, já está assim, me dá a medalha. Não aguenta uma, ia dar outra. Me dá essa medalha. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão comigo? Toda medalha traz uma responsabilidade. Quando você tem uma responsabilidade com uma academia de ciências, porque música é ciência, escreve aí. Música é ciência. O que define ciência? Tentativa e acerto, tentativa e acerto, tentativa e acerto. Música se enquadra como ciência. Então, quando você tem uma academia de cientistas da música que resolveram marcar o seu nome, ou na sua área, seja qual for, você tem uma responsabilidade de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E eu vim aqui dizer para vocês que essa responsabilidade foi ganha com música cristã. Posso botar um tio bem grandão no cristã. Quanta gente não arrumou nada no gospel e saiu correndo para arrumar alguma coisa em outro lugar. Sabe por quê? Porque não era sacerdócio. E eu não estou falando mal da pessoa, não, gente. Eu respeito. É digno que a pessoa diga assim, não é o meu negócio, não é a minha praia, não foi por isso que eu nasci, eu estava errado, é outra coisa. Eu não estou falando mal, não. Eu tô falando bem, eu estou falando isso mesmo. Você sabe, há tempo você compreendeu que sacerdócio é diferente de profissão, de emprego. O sacerdócio é continuar comendo pão com mortadela, mesmo que não venda CD. Ninguém arranca a medicina de um médico. Ninguém aposenta um policial. Um policial é policial o resto da vida. Ninguém jubila um pastor. Pastor é pastor para sempre. Porque é sacerdócio. Ou então ele pede para sair. Olha, eu queria ser pastor, mas pensando bem. Esse negócio de ser pastor é lindo lá no altar quando apresenta as crianças, né? É lindo quando, uau, quando bomba, a igreja está cheia, é mó legal, todo mundo cantando, o pastor chega lá num carrão. E se não tiver o carrão? Vai mudar de profissão? E se não tiver o mesmo salário? Continua sendo pastor e faz tenda, ué. Vende roupa, vende qualquer coisa. Eu digo, minha mãe é uma grande vendedora, né? E eu digo que minha mãe vende até tomate, ao contrário, se precisar, mas ela tem que acreditar no tomate. Irmãos, não somos profissionais, mas até os profissionais acham que nós somos. Quem te ungiu? Esther não vai esquecer do bem que Mardoqueu fez. Fique de pé.